Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é a Meire Web, do Instagram Meire na Web, e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Eu estou chegando aqui para convidar todos vocês para assistir a nossa live entrevista hoje à noite com um conteúdo sensacional, um assunto bastante interessante que eu acho que vocês vão gostar muito de assistir, de participar, para quem quiser participar enviando algumas perguntas. Hoje nós vamos falar sobre como vencer a ansiedade. Nós sabemos que no mundo atual, né, pelas preocupações, pelas atribuições diárias, com trabalho, família, vida social, a gente acaba acumulando um monte de coisas que às vezes a gente não consegue realizar tudo como a gente quer. E às vezes isso tudo causa ansiedade, que é uma palavra que surgiu, né, no início dos anos 90 com mais evidência, né? Tem mais ou menos aí uns 30 anos que as pessoas estão falando muito de ansiedade, de como você trabalhar essa ansiedade. Então foi pensando nisso, né, nesse assunto tão, vamos dizer assim, tão atual e ao mesmo tempo que as pessoas têm questionado muito, né, o que faz você sentir ansiedade, o que faz você sentir essa preocupação, esse medo. Então foi pensando nessa possibilidade da gente aprender mais que eu fiz o convite à psicóloga Renata Mello, e ela hoje vai vir aqui conversar com a gente daqui a poucos minutos e a gente vai esclarecer sobre esse assunto. Nós vamos conversar, vou fazer algumas perguntas, ela vai preparar aqui algumas coisas para ajudar a gente a compreender como que a gente faz para vencer essa ansiedade. Então, desde já, eu agradeço a todos vocês que estão chegando aqui no Meire na Web para assistir a live, para participar junto comigo. Então, boa noite para vocês. Eu estou aqui na cidade de Atlanta e muita gente está no Brasil, Europa, tem muita gente acompanhando a gente. Se você quiser fazer alguma pergunta com relação ao conteúdo de hoje à noite, como vencer a ansiedade, envia para mim que eu vou tentar aqui monitorar junto com a minha convidada Renata Mello, para que a gente possa responder o maior número de perguntas e que a gente possa também aprender como a gente lidar com isso. Que a ansiedade é uma reação natural do corpo relacionada à preocupação e ao medo, que o que nós temos observado é que ela não atinge não só os adultos, mas também as crianças. Então, as crianças também têm ansiedade antes de executar uma tarefa escolar, antes de participar de alguma coisa com relação a esporte, uma apresentação de teatro musical. Então, isso está bem assim, bem colocado também no universo infantil. Então é bom que a gente converse hoje com a Renata e tire essas dúvidas e aprenda como a gente pode controlar, como a gente pode tratar, como a gente pode melhorar essa ansiedade diária. Então vamos lá, gente. Se tiver alguma pergunta, já envia para mim para que eu possa fazer aqui monitorando e anotando todas as perguntas para que a gente possa aproveitar muito esse horário que a gente tem aqui no Instagram. Obrigada a cada um de vocês que estão aqui comigo. Fábio, Lilian, a cuidadora, a minha querida amiga lá em Portugal, tá? A gente precisa fazer uma live, tá, Sônia? A Sônia tá lá em Portugal, a Sônia tem um curso muito bom para quem quer aprender e conhecer o universo de cuidar das pessoas, cuidadora profissional. Sônia, a gente vai combinar, tá? Obrigada por você estar aqui presente aqui comigo. Então vamos lá, eu já vou fazer o convite à Renata para ela chegar aqui na live e a gente iniciar o nosso conteúdo de hoje, o nosso assunto de hoje. Vamos falar sobre como vencer a ansiedade. Então vamos lá, já vou enviar aqui o convite, a Renata, para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Renata. Pessoal, interessante, né? Porque nós estamos assim, no Brasil. Aí no Brasil as pessoas estão assim à véspera, né, de carnaval. Então, esse período também, para muita gente, é um período de muita preocupação, né? Para quem vai desfilar em escola de samba, para quem vai participar de algum evento de carnaval. Enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou aqui enviando novamente o convite aqui
para Renata, para ela entrar aqui na live. Então, eu acho que esse período também deve deixar as pessoas muito ansiosas, né? Com ansiedade, assim, bastante elevada, né? As pessoas ficam com aquele medo, aquele frio na barriga, né? Que a gente diz, de quando a gente vai executar alguma coisa. Renata, eu estou tentando aqui, tá? Vamos lá. Eu fiz novamente aqui o convite para que você possa entrar aqui na live aqui comigo, tá? Oi! Opa! Oi, tudo bem, Renata? Tudo bom? Tudo bem, vocês estão me Tô te vendo? vendo, tô te vendo, sim. Seja bem-vinda aqui à nossa live. Agora para você ficou escuro aqui para mim, ficou tudo preto. Não, não pode. Mas vamos Porque eu ver se o pessoal está te vendo, né? Mas se o pessoal estiver te vendo não, eu aí, estiver me vendo, tô, escutando. eu tô te vendo, tá? Tá bem claro aqui para mim. Eu tenho que perguntar pro pessoal que tá aqui se tá tudo certo, tá? Porque Tá, joia. tá? Você não tá conseguindo Uhum. me ver? Eu não só estou conseguindo te ouvir, te ver não, mas se o pessoal estiver te vendo aí, tá tudo certo. Não, mas é o legal é a gente tá se vendo, né, Renata? Com Deixa certeza. eu ver aqui se tem alguma coisa. Olha, deixa eu ver aqui de novo. Não, tá tudo certo aqui Tudo para certo. mim. Tá. Pessoal, então vamos pedir ajuda, né? Vamos pedir ajuda para o público, para o pessoal que está em casa, que está assistindo a live. Pessoal, vocês estão conseguindo ver Meire e Renata na tela? Aqui no Instagram? Vocês estão conseguindo ver as duas pessoas? Respondam aí para mim. Já já o pessoal dá um feedback aí. Para dar um feedback, né, Renata? Tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo, Meire. Eu quero agradecer demais por estar aqui com você nesse bate-papo. Agradecer muito pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Estou muito bem. E você? Eu tô ótima. Olha, eu que te agradeço, tá? Porque eu sei que aí no Brasil as pessoas estão à véspera, né, de um feriado, carnaval. Tem muita gente que comemora carnaval. Tem muita gente que só viaja, né, para aproveitar o feriado. Eu não sei qual que é a tua rotina aí. Se você é uma pessoa de carnaval ou se você é uma pessoa de aproveitar para descansar e para viajar. Então, assim, eu sei que aí tá bem corrido, assim, né? Todo mundo fica querendo fazer um planejamento. Tá tudo bem aí, gente? Vocês estão conseguindo ver as duas pessoas? Ninguém me respondeu ainda, mas tudo bem. Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água. E eu sei que essa semana, para muitos, né, é uma semana de ansiedade, né? Porque para quem vai participar de desfile, para quem vai fazer alguma coisa desse tipo, deve estar bem ansioso, né? É bem possível, Ai, né? Você desculpa. está envolvido com essas coisas, né? Envolvido Tá com essas coisas deve dar uma ansiedade, né? Assim, da preparação e uma tal. Então, assim, vamos pilha de nervos. começar? Fala um pouquinho assim do teu trabalho. Você é psicóloga. Sei que no teu Uhum. Instagram você tem vários conteúdos, não é só sobre como vencer a ansiedade, mas você tem um perfil assim bastante significativo. Tem conteúdos assim maravilhosos que daria para a gente fazer várias lives. Eu gosto de te acompanhar, eu gosto do que você apresenta, do que você coloca. Então, assim, você gostaria de falar um pouquinho assim, do teu trabalho, dessa parte profissional, descrever um pouco assim o que você tem produzido? Sim, sim. Meire, como você falou, né? Eu sou psicóloga clínica. E já fui também psicóloga organizacional, trabalhei em empresas, mas nos últimos anos eu encontrei a minha paixão, que é trabalhar no consultório. Também trabalho com treinamentos de equipes. Hoje mesmo eu estive realizando uma palestra e falamos muito sobre inteligência emocional e também sempre sobre ansiedade. As pessoas têm muita curiosidade, ter mais informações sobre isso, Verdade. ah, né? E meu trabalho é dentro dessa área mesmo. Eu trabalho especialmente no combate, vamos dizer assim, na busca sobre a saúde emocional. Mas também, principalmente pessoas que sofrem transtornos de ansiedade, pessoas com problemas de relacionamento amoroso,
pessoas com fobias, né? Então é muito comum, por exemplo, fobia social, medo de estar em lugares com muitas Entendi. pessoas, Isso. pessoas que sofrem com toque. Gosto demais de trabalhar com toque, adoro trabalhar com essa demanda. Então, mas o que eu gosto mesmo é realmente estar com as pessoas, e o meu grande propósito de vida é que as pessoas vivam com saúde, em todos É os níveis da palavra. importante, né? É Com importante certeza. a gente incentivar a isso, porque de uns tempos para cá, a saúde mental, ela ficou muito em evidência, né? As pessoas hoje em dia Sim, elas sim, estão muito preocupadas com isso, né? Porque é tanta coisa que a gente recebe, é tanta informação, é tanta coisa que a gente tem que produzir todos os dias, que se a gente não tiver com o mental, né, naquela zona de equilíbrio, fica muito mais difícil e afeta outras sim, pessoas também, né? As sim. pessoas que convive com a gente. Olha, Até eu, para ser porque. sincera com você, eu vim assim conhecer a ansiedade aqui nos Estados Unidos. Assim, quando eu morava no Brasil, eu não sabia nem o que era ansiedade. Uhum. Então, quando eu vim morar aqui, que aí a vida mudou, foi um outro ritmo de vida, outras realizações, outras preocupações, eu comecei a ouvir muito essa palavra aqui. Então, Sim. às vezes as pessoas comentavam: Nossa, hoje eu estou muito ansiosa. E aquilo foi ficando assim mais claro para mim. E aí eu comecei a perceber que é um assunto que nos últimos tempos assim as pessoas falam com muita frequência sobre isso. Então ficou assim muito comum. E isso é perigoso também, né? Porque quando a gente começa a ver todo mundo falando quase que sobre o mesmo assunto, é sinal de que tem muita gente que está precisando cuidar para não se tornar uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa que merece mais atenção. Então, na tua profissão como psicóloga, como é que você inicia explicando para a gente sobre a ansiedade? A primeira coisa é um sinal de alerta que eu preciso dar para vocês, que assim, hoje a população brasileira é a que mais sofre de ansiedade no mundo. Nós brasileiros somos os que mais sofremos de ansiedade. E a gente precisa averiguar o que está acontecendo para esse índice estar tão alto, né? E aí eu queria apresentar alguns pontos que têm contribuído, né? Para que as pessoas tenham ficado, especialmente o público brasileiro, tão ansioso. Apesar que você dissesse assim, aqui nos Estados Unidos que a gente ouve mais falar, eu lembro que alguns anos atrás, realmente não se falava muito de ansiedade, falava muito de estresse. E o Teve estresse, uma época, né, Renata, que aham, todo mundo falava assim: eu estou estressado, eu estou estressado. aham, Mas a palavra ansiedade, que por sinal em inglês quer dizer anxiety. aham, Então, eu comecei a ouvir, quando eu vim morar aqui, eu comecei a ouvir com muita frequência. E mas o que que é isso? Quer dizer, talvez eu já sentia ansiedade lá no Brasil. Talvez eu sentisse e nem sabia. Mas aqui eu comecei a ver isso com muita frequência, assim. Então as pessoas começaram a falar ansiedade, anxiety, e aí foi crescendo, e aí a gente hoje em dia é como eu falei no início, né? É um assunto assim que as pessoas colocam muito, até em bate-papo de amigos, né? é, muita ênfase, né? Mas interessante, Meire, assim, a ansiedade, ela é algo natural. A ansiedade todos nós temos. O que é a ansiedade? A ansiedade é um mecanismo que nós temos que nos alerta para uma situação de perigo. Porque quando você vê um problema, você vê um desafio, uma dificuldade, você já fica vigilante e você já fica preocupado sobre aquilo que pode vir a acontecer ou que está acontecendo. Então, a ansiedade é uma reação que você tem no seu corpo e na sua mente, te preparando sobre uma situação de perigo. Mas quando é que a ansiedade se torna um problema? Quando ela se torna exagerada, quando ela vai para um nível tão alto que ao invés de você ficar vigilante para pensar na solução daquele problema e entrar em Certo. ação, você paralisa. Então, o paralisar, ao invés de agir, é o que está adoecendo as pessoas. E os momentos de ansiedade que a gente vai ter naturalmente na vida era para ser assim, momentos. Era para eu estar bem,
aconteceu uma mudança, um problema, eu fico ansioso, mas depois isso passa. Entendi. O problema é que a gente está ficando sempre muito ansioso, constantemente, e nunca está aliviando isso. E isso está adoecendo as pessoas nos dias de hoje. Certo? Você respondeu muito bem. Quer dizer, a gente pode sentir ansiedade, né, por várias coisas. Porque às vezes, por Sim. exemplo, você tem uma tarefa para realizar, você pode ficar ansioso. Você vai prestar um exame, você vai ao médico, né? Aquela salinha de espera do médico, que você ainda não viu o médico, não sabe o que é que vai sair dali daquela sua consulta, pode gerar uma ansiedade, né? Um Sim, primeiro dia de aula, né, para alguém que vai fazer um curso, para adulto ou para criança, pode gerar ansiedade. Mudar de casa, para um ambiente que você não conhece, sair daquele seu, vamos dizer assim, do seu ambiente de trabalho, ir para um outro ambiente de trabalho, conviver com outras pessoas. Então, eu entendo perfeitamente, eu achei que você foi muito clara na sua explicação, de que é natural a gente sentir ansiedade. Mas, assim, como é que a gente observa esses passos quando essa ansiedade ela começa a se tornar assim, uma coisa mais séria? isso. Vai ser justamente no nível de sofrimento que essa ansiedade está causando. Quando eu fico ansioso porque tem uma novidade que está para acontecer, ou vai ter uma prova, algo que eu não sei o que, é que vai ser o resultado, e tem ansiedade até que é por coisas boas, um casamento, uma viagem, esses níveis de ansiedade, tudo ok. Mas quando a ansiedade, ao invés de me impulsionar para fazer aquilo que eu tenho que fazer, ela me trava, ela me bloqueia e eu começo a perder oportunidades na minha vida. E isso começa a me causar sofrimento e adoecimento físico. Aí a gente precisa parar e tratar essa ansiedade. É o nível de sofrimento e de prejuízo para a nossa saúde que a gente precisa começar a observar. E assim, dá para a gente perceber sem antes chegar ao consultório, dá para a gente começar a observar esses sinais individualmente? Existem os sinais no corpo que mostram que essa ansiedade é uma ansiedade mais séria, Isso. um estágio mais sério? Com certeza. Sinais no corpo, os mais clássicos que a gente conhece, percebe, o coração acelera, isso quando a gente já está começando, já meio que numa crise de ansiedade. Então, o coração, ele acelera, dá dor de cabeça, dá sudorese, Quando a pessoa fica suando, né, com a mão falta certo. o ar, fica ofegante. Então, são sinais que podem indicar que você está iniciando uma crise de ansiedade. Mas tem outros sinais de uma ansiedade mais crônica, não tão aguda, mas mais crônica. Então, por exemplo, constantemente você está tendo esquecimento, irritabilidade, você começa a perder a paciência facilmente com as pessoas, até com você mesmo. É um cansaço que nunca passa, então você dorme, você já acorda cansado. É claro que isso podem ser sinais de outras coisas também, de outros problemas. Mas quando você percebe, digamos, a sua saúde está bem, às vezes, de modo geral, mas você está sempre fadigado, cansado, irritado, esquecendo as coisas facilmente, tendo dificuldade para ter criatividade, para render bem, pode ser sinais de ansiedade aí, de sobrecarga que você está Então, passando. depois... E outros sinais que Tá. preocupação também. Entendi. Preocupação também podem ser sinais mais psicológicos, né? Preocupações constantes, você ficar ruminando aquilo ali. Isso tanto provoca ansiedade, como a gente já vê esse sinal, entendeu? E às vezes até assim, né? Se a gente começar a observar, então, esses sinais, aí já sabe que não é mais aquela ansiedade normal, já passa a ser uma coisa mais séria. Então, o procedimento é procurar, então, procurar ajuda profissional, porque para chegar até lá, você já tem que estar percebendo esses sinais, né? Para chegar até a ajuda profissional. Uhum. Você começar a perceber os primeiros sinais que você não está bem emocionalmente, você já pode procurar sim um profissional, porque às vezes as pessoas, eu sei a realidade das pessoas, às vezes a dificuldade, mas às vezes as pessoas só vão procurar quando já está no nível insuportável. Então, assim, o trabalho vai ser mais doloroso e mais demorado. Então, se você já no começo
percebe esses sinais de sobrecarga, percebe os sinais que você está ficando muito ansioso, isso está atrapalhando algumas áreas da sua vida, já vai buscar uma ajuda, já para ir resolvendo. Mas tem algumas coisas que você pode fazer no seu dia a dia que podem ajudar a aliviar a ansiedade Tá? também. Antes da gente chegar no consultório, o que você orienta para a gente fazer para conseguir manter esse equilíbrio, vamos dizer assim, né? Manter numa forma mais natural de tratamento antes de você chegar até a ser diagnosticado, porque aí eu sei que tem medicação, tem um monte de coisas, né? Então, assim, qual que você recomendaria para a gente quando a gente começar a sentir essa ansiedade, a preocupação antecipada, né? Porque às vezes a coisa vai acontecer é, alguns dias depois e a pessoa já está se preocupando com antecipação. O que você recomenda que a gente deve fazer para a gente cuidar da gente individualmente? Perfeito. Você lembrou uma coisa muito importante, Meire, que é a questão da medicação. Infelizmente, hoje tem muita gente buscando resolver rapidamente a ansiedade tomando medicação por conta própria. Então, tem muita gente, por exemplo, tomando Rivotril sem nunca isso ter sido receitado por um médico. Então, assim, tem casos que a medicação ela é necessária, mas tem que ser um médico psiquiatra que precisa te receitar. Então, assim, existem outras formas mais saudáveis que você pode utilizar que podem te ajudar com a ansiedade. Então, por exemplo, tem 3 hábitos angulares que a gente precisa regular se a gente quiser melhorar pelo menos 50% da nossa ansiedade. Porque quando você vai para o consultório, você chegar lá, se você quiser aí, o pessoal quiser agendar uma sessão não, um tratamento psicológico comigo. A gente vai tratar questões psicológicas, de repente traumas, a gente vai tratar a parte psicológica, mental, tudo, a gente vai tratar isso. Só que tem 3 hábitos muito importantes na gente, que se a gente não regular esses hábitos, esse tratamento contra a ansiedade vai ficar incompleto. Quais são esses 3 hábitos? Sono de qualidade, alimentação saudável e exercícios físicos. Né? Isso é fundamental, entendeu? A terapia vai ajudar, vai ajudar muito para a gente trabalhar a administração da nossa mente, os pensamentos, ficar ruminando, preocupação, a gente vai trabalhar tudo isso. Agora, se esses hábitos angulares, a gente não priorizar eles e não organizá-los, não tem psicologia que vai resolver. Por quê? Quando a gente não dorme bem, a gente prejudica toda a nossa saúde por completo. O seu cérebro vai viver cansado. Então, o seu cérebro vai viver ansioso. Se eu me alimento totalmente desregulado, isso também vai trazer prejuízo para a minha saúde e gerar ansiedade. E exercício físico, quando você faz exercício físico, você vai né? Parece que o corpo, né? O corpo parece que ajuda. Eu acho até que a gente dorme melhor quando faz o exercício físico. Um contribui para o outro. Não é assim? Um contribui para o outro. A alimentação saudável te fortalece para fazer o exercício. O exercício bem feito te faz com que você durma melhor, você dormindo melhor, você vai se alimentar melhor. E isso vai te trazer saúde mental e física e menos ansiedade, com certeza. Eu achei interessante você ter falado com relação... Eu citei um pouco a medicação e você complementou muito bem. Renata, eu vejo o seguinte, por exemplo, eu sempre me refiro assim, à minha experiência aqui nos Estados Unidos, porque eu estou aqui há bastante tempo. Então, assim, a vida da gente, quando a gente mora num outro lugar, que não é o lugar onde a gente nasceu, onde a gente se educou e tudo se torna muito diferente, uma dimensão muito maior. Mas eu percebi, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, assim, uma idade... vamos dizer assim, as crianças já começam a tomar medicação muito cedo para ansiedade e para dormir. É assim uma coisa muito comum, não é uma coisa assim, porque tem um caso ali, não, é muito comum. Eu sei disso porque trabalhando com pedagogia e tudo, a gente sempre acaba chegando, né, na proximidade dessa conversa com os pais. E eu vejo o seguinte, a medicação, você falou uma coisa muito importante, porque o psicólogo, ele faz a terapia, mas é o psiquiatra que faz a medicação. Mas os dois têm que trabalhar juntos, né, para poder... Porque às vezes a pessoa nem vai precisar de medicação,
e já pulou as etapas, né? Já foi lá para o psiquiatra e o psiquiatra vai avaliar e acaba passando a medicação. E existem várias medicações e algumas podem até resolver, mas outras também podem criar outros problemas, né? Outras coisas mais sérias. E se a gente tem uma forma de cuidar da ansiedade no princípio, dessa forma que você explicou, cuidando da alimentação, exercício físico, né, fazendo dessa forma, talvez não precise até chegar àquela parte lá da medicação. Então, assim, no Brasil, o que você vê assim nos últimos tempos? Assim, a ansiedade ela está atingindo muito mais os adultos do que as crianças, ou está mais ou menos assim equilibrado, assim, tanto eu falo crianças, mas a gente pode também citar adolescentes, né? Idade, assim, aquela idade de transição que requer muita preocupação, né? Muita ansiedade por coisas, surpresas, coisas que vão acontecer, coisas que querem viver. Então, assim, na tua opinião, o que é que você acha com relação a isso? Aí, né? Na realidade do Brasil. Como eu te falei, né, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Então, infelizmente, em todas as classes etárias, todas as faixas etárias, a gente está vendo a ansiedade muito presente. Os adultos, eu atendo especificamente adultos, né? Então, eu vejo demais a ansiedade presente. Os adolescentes, está assim, está demais também nos adolescentes e, consequentemente, isso chega na criança. Porque como a ansiedade tem fatores hereditários e tem fatores ambientais, então imagine dois pais super ansiosos com uma criança dentro de casa. Então a possibilidade dessa criança ficar também muito ansiosa é muito grande também. Então hoje cada vez mais está presente essa parte assim de buscar resolver de forma rápida, com medicação, sem o acompanhamento médico. Infelizmente isso aqui também está muito comum. Por isso que a gente está aqui reforçando que existem hábitos que a gente pode ter que podem minimizar demais. Só que, infelizmente, às vezes, Meire, as pessoas não querem pagar esse preço, né? Pagar o preço para a saúde, né? Ah, mas é corrido, tem muitas obrigações e tal. Gente, se a gente não separar, não conseguir separar meia hora do nosso dia para cuidar da gente, o que é que a gente está fazendo com a vida? Às vezes tem coisas que não são tão importantes, né? Que não precisa você dar tanta importância, porque é coisa que você pode conquistar depois, né? Mas a sua saúde mental, cada vez mais, as pessoas estão buscando, né? À medida que vão passando os anos, porque a gente sabe que passa mesmo, né? Você está muito jovenzinha hoje, daqui a pouco você já está numa idade que você tem que ter mais cuidado, então tem que ter um alicerce, né, muito grande. E você falou uma coisa muito interessante. Normalmente, os pais que são muito ansiosos, é impressionante. As crianças também têm essa parte de ansiedade, porque além do ambiente, né, de convivência, você também acaba um acelerando o outro. Como é que a gente faz assim no dia a dia, além das dicas que você já deu? Existe alguma coisa que você já passou aqui para a gente com relação a cuidar da alimentação, exercício físico? Existe mais alguma coisa que você pode orientar, que a gente pode fazer durante o dia? Algum tipo de terapia? Alguma coisa que a gente possa fazer durante o dia, quando você começar a sentir aquela ansiedade, o corpo começar a reagir? Você tem alguma dica que você passa para os teus pacientes, assim, para as pessoas que você acompanha? Sim, sim, com certeza. Essa aqui é o conteúdo de ouro, tá? E aí vocês estão do outro lado, anotem para que vocês possam fazer isso sempre que você perceber que o coração está começando a acelerar, a preocupação está ficando maior ainda, a ansiedade está começando a subir. Você pode fazer essa técnica, que é o seguinte: quando a gente começa a ficar ansioso, o corpo ele entende que você está sob ameaça. Ele tem a percepção de que ele está diante de um perigo. E como ele tem essa sensação de que está diante do perigo, então o coração acelera, você fica ofegante, você fica como se estivesse preparado realmente para fugir de um perigo. Então, está tudo ali se sentindo ameaçado. Aí, o que você faz? O pensamento está acelerado, 1000 por hora. Você não consegue parar o pensamento. O seu corpo está acelerado.
O que é que você pode ter controle nesse momento? Não vai ser sobre o pensamento e não vai ser sobre o seu coração, mas você pode controlar a sua respiração. Então, na hora que você está vendo, que você estiver vendo que você está começando uma crise de ansiedade, você para e você vai simplesmente respirar mais lenta e profundamente. Respirar mais devagar, mais pausadamente. É, No que você vai respirando mais pausadamente, a sua respiração ali mais tranquila, mais pausada, e você tenta prestar atenção na respiração, na dilatação e contração aqui do peitoral, no ar entrando e saindo. Começa a prestar atenção nisso. Isso vai ajudar você a sair do foco dos pensamentos. Pensar 1000 pensamentos ali, você foca, procura focar nessa respiração. certo. Como a respiração está mais lenta, ela vai desacelerando a respiração, aí ela vai dar esse comando para o coração também. Ó, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, pode se acalmar. Então ele vai começando a ajudar a diminuir os batimentos cardíacos e todo o seu funcionamento fisiológico vai voltando ao normal. Assim como a parte mental. Então, um erro que a gente comete quando está super cheio de Aham. preocupação é dizer assim, eu não quero pensar nisso, eu não quero me preocupar, eu não quero ficar ansioso. Aí é que você fica, porque você está tentando parar Entendi, uma porque coisa aí que você você não fica, consegue. É o pensamento. acaba, acaba incentivando, né, o pensamento a acelerar cada vez mais. E, na verdade, é Acelera na mais. respiração que está Pensa na respiração, certo. foca na respiração, respira mais devagar. Aí o pensamento vai se distrair, mas aí tudo bem, faz parte. Volta, presta atenção na respiração até você naturalmente se acalmar. Não tente acelerar o se acalmar. Você vai se acalmar aos poucos. Eu gosto de brincar com os pacientes, é assim, olha, a ansiedade é que nem uma visita indesejada. Se você chegar, eu sei mesmo que nos Estados Unidos os americanos não têm esse costume de chegar de repente na casa dos outros. Isso é falta de educação. A pessoa liga e diz assim, ó, posso te visitar? Aqui no Com Brasil hora já tem mais marcada, o costume de pessoa viu? E com de hora repente chegar. marcada e nem sempre é na mesma hora que você liga, às vezes é depois. É, pronto, mas assim, a ansiedade é que nem Entendi, uma visita que entendi. não avisou. A ansiedade ela simplesmente chega. Se uma visita chega na sua casa, você não estava esperando essa visita, você tinha outras coisas para fazer, mas você não vai expulsar a visita, vai? Ó, sai daqui, sai daqui. Você não vai fazer isso. O que é que você vai fazer? Você vai ser educado com a visita e você vai esperar ela ir embora, né? Você vai esperar ela ir. Então, a ansiedade é do mesmo jeito. Já que ela chegou, eu vou sentar e vou esperar ela passar. No tempo dela, ela vai passar. Se eu tentar apressar que ela vai embora, ela aumenta. Então, a crise de ansiedade chegou, só se preocupe em respirar mais devagar e espera passar. E lá, daqui a pouco você vai se acalmar. Outra coisa que eu achei interessante também é que Hum, quando você fala assim, para fazer respiração, às vezes a gente precisa sair do ambiente que a gente está, né? Assim, sim, sair um pouco, né? Às vezes você está no ambiente de trabalho, você começa a sentir a ansiedade, né? A visita chegando. Aí você se afasta daquele ambiente, porque parece que quanto mais você tiver gente por perto perguntando o que é que está acontecendo, eu acho que aí a mente vai ficando mais acelerada. Então, é sim. importante a gente fazer esse recuo e tentar fazer no tempo da gente essa respiração. Perfeito. É ótimo, ótimo, bem lembrado, viu, Meire? Inclusive, é muito benéfico você sair ao ar livre. Se for possível, você Certo. sair ao ar livre, você olhar, ir para um lugar que tenha, sei lá, plantas, natureza, ver o céu, ver, sabe, pegar um vento. Se for possível você fazer isso, melhor ainda. Se você estiver no escritório, não tem como sair, aí você pode ir no banheiro, algum lugar que você fique sozinho e você fique à vontade para Certo. você se compor. Mas sair ao ar livre, só sair das quatro paredes para ir ao ar livre, isso neurologicamente já ajuda demais a você sair de uma crise de Tá. ansiedade. Inclusive, é muito bom para depressão também, mas depressão E deixa isso para um outro momento. depressão é para uma outra, né? Porque eu sei que tem muita coisa que está muito ligado, né? Assim, os É, assuntos, mas a, a depressão é uma outra coisa que a gente pode marcar numa outra oportunidade, né? sim, Então, sim. com relação à ansiedade, você já falou um pouco, né, desses sintomas, como é que acontece tudo. Eu queria voltar um pouquinho, por exemplo, com relação aos
laços, né, familiares, por exemplo. Às vezes tem várias pessoas na família que são ansiosos. É, como é que faz para, por exemplo, para trabalhar isso em conjunto, né? Porque de repente você recebe um paciente que ele conta a história de vida dele, conta, né, sobre a família, faz aquele desenho todo da família, e você descobre que às vezes o marido é tão ansioso quanto o paciente que está lá com você, ou a esposa, ou o irmão, a mãe, o pai. Então, como é que você trabalha essa terapia em conjunto? Dá para fazer com o paciente individual, mas fazer ramificações para ajudar também essa coisa da família? Eu não sei se eu fui clara para Quando você, não Renata. foi Fui clara? super Tá, claro. É. Aí depende muito da situação mesmo, porque, tá. digamos, se o paciente ele chega por ele mesmo, ele quis procurar terapia, não foi o familiar que levou ele, foi ele que quis por conta própria. Né? Então, nesse caso, com esse paciente, existem alguns tipos de problemas que a gente vai precisar da parceria da É, família aí, em algumas situações conversar. Né? Então, por exemplo, às vezes é uma pessoa que sofre de toque, eu posso precisar conversar com a mãe, com o esposo, para ter paciência, para orientar como lidar com essa pessoa, na ansiedade dela, do toque. certo. Existem algumas situações que a gente precisa chamar um familiar para que ele possa ser um parceiro ali no processo terapêutico. Quando a gente tem, por exemplo, outra situação, terapia de casal, né? Então, são os dois que vêm na terapia de casal. Então, às vezes vai ter sessão que vai ser individual, mas a maioria são os dois. Então, vamos trabalhar coisas ali em comum, dentro da relação. Mas quando a pessoa ela chega sozinha, e às vezes tem situações que a gente não vai contactar pessoas da família, a não ser, por exemplo, que a pessoa não tenha algum risco de vida, essa pessoa está ameaçando tirar a própria vida, então a gente precisa Ah, ter um entendi. contato com a família Certo. para dar um suporte nessa questão. Mas o que a gente trabalha em específico tem dois pontos. Um é a questão de eu me adaptar àquilo que eu não posso mudar. Então, às vezes, eu tenho uma mãe estressada, uma mãe ansiosa, eu tenho um esposo que é bagunceiro dentro de casa, eu tenho várias situações que me deixam muito ansiosa. Então, uma parte é eu aceitar as pessoas como elas são, eu aprender a me adaptar a isso. Outra coisa também é identificar até onde eu consigo dar conta disso. E até onde talvez isso comece a ser tóxico, isso comece a ser abusivo. E eu Certo. preciso romper. E eu preciso romper. Lógico que não sou eu que vou dizer isso como psicóloga. A pessoa ela vai ter um momento do Ela vai entendimento dela e dizer assim, perceber. eu não suporto mais isso, não dá mais, não suporto mais viver nessa condição, entendeu? Não é a gente que determina isso. É, às vezes, a pessoa que tem esse entendimento. Então, existem essas duas condições. O que a gente vai trabalhar na terapia é o que eu dou conta e o que está sob o meu controle. E eu não consigo mudar o outro. Né? Isso é um ponto importante da gente trabalhar na terapia. Que às vezes eu fico ansiosa porque eu quero mudar a outra pessoa. Eu quero que meu esposo seja melhor, eu quero que minha mãe seja melhor, que meu filho seja melhor, mas eu não consigo mudar o outro. O que eu preciso trabalhar é a mim, o que está dentro do meu controle. Agora eu preciso saber até que ponto chega o meu limite, ou que ponto, às vezes, tem certas pessoas que eu vou precisar me afastar um pouco para conseguir viver com qualidade. Né? Às vezes é uma relação de dependência com a mãe tão grande que se torna uma coisa doentia. E eu não consigo avançar na minha vida por conta dessa dependência tão grande. E às vezes eu preciso dar um certo distanciamento. Então, Certo. É São muitas muitas variáveis, são muitas nuances, né? questões. É muita coisa, é verdade. É, É muita coisa. é, Só de você estar explicando aí, eu já vi assim várias situações que acontecem, né, que é do cotidiano. Você sabe que eu tive uma assistente de classe, uma professora que ela não conseguiu trabalhar na sala de aula por causa da ansiedade. Ela teve que se afastar porque ela tinha crises. Quando ela tinha crises, ela não conseguia ficar no ambiente de trabalho. Então, para você ver como, e um dia eu conversando com ela, ela falou para mim que começou a sentir ansiedade muito jovem. Eu acho que com 12, 13 anos. E uma menina de 24 anos, assim, recém-formada, né, professora, com uma carreira brilhante, a menina inteligente, mas quando ela, aquela coisa que a gente falou no início, quando travava, você via de perto assim como era difícil para ela, sabe? Então, assim,
de você, aquilo de você, a coisa tomou uma conta que a pessoa tem que sair do ambiente de trabalho, você tem que se afastar da sua carreira profissional ou se afastar de alguma coisa para poder para poder cuidar, né? Porque ficou uma coisa muito séria. É. Então acontece muito isso também, assim, de pessoas te procurarem por causa de ansiedade de trabalho, de Sim, ah, nossa, ambiente de trabalho. tanto por intercorrência do trabalho, a questão de É, sobrecarga, ter cobranças que vão além do real, de que as pessoas não sabem certas metas que são impossíveis de serem alcançadas, muita cobrança, problemas de relacionamento, assédio moral, problemas com a liderança, então tanto situações de que o trabalho gera ansiedade, então isso tem sido muito recorrente, problema muito sério, como pessoas que, digamos assim, a culpa não é do trabalho, mas a pessoa está com uma demanda tão forte dentro dela que é. isso incapacita ela de trabalhar. Então, tem sido essas duas demandas aí, tem sido cada vez maiores. Tem sido uma das maiores doenças que tem tornado as pessoas incapazes de trabalhar, é a ansiedade. E quando associa com a depressão, mais ainda. Porque aí de uma coisa pode pular para outra rapidamente, né? Se não for cuidada. Nesse caso que eu Sim. estou falando, eu cheguei a conversar com a pessoa e ela falou para mim assim, ela falou, faz muitos anos que eu tenho isso, talvez não cuidou como deveria cuidar, eu não sei qual é a situação dela, mas assim, a pessoa chegar a sair do trabalho, se afastar, para poder cuidar da saúde mental. Então, eu estou levantando Sim. esse aqui Às vezes é para necessário. para saber, para a gente perceber, né, Renata, que se você tem algum desses sintomas, se você sente isso, é bom começar logo, né, a cuidar, a tratar, vai com aquela terapia que você explicou, né, de cuidar enquanto não está muito séria e depois procurar ajuda profissional para você não se prejudicar no futuro na Sim. sua profissão, né, no seu conhecimento pessoal. Como é que a gente pode, então, prevenir de uma forma geral uma crise de ansiedade, assim? De uma forma geral. Eu acredito que a principal ação que vai te ajudar a prevenir crises de ansiedade é você fazer pausas intencionais. Então, é aquela coisa, qualquer máquina, se ela nunca parar, ficar ali o tempo todo trabalhando, uma hora, ela vai pifar. Ela precisa dar É. uma parada, sabe aquele pit stop? A Aham. gente precisa. Então, assim, você perceber os seus primeiros sinais. Então, eu percebo, por exemplo, Meire, quando eu estou sobrecarregada, estou começando, a minha pilha está começando a acabar, eu percebo uns tremeliquezinhos, sabe aquele tremelique que começa a dar, assim, aquele nervosinho? Aham. Então, eu já percebo, quando começa a dar esses tremeliques, eu começo a ficar um pouco mais irritador, porque eu acho que eu já estou começando a ficar mais cansada do que o normal. Nesse momento, você parar, você tirar um final de semana, você fazer um passeio, ou dormir um pouco mais, sabe? Sim, Fazer alguma coisa para você se divertir. Realmente você dá uma pausa. Nós precisamos, isso é uma das verdade, coisas que mais Renata. precisamos, é o descanso. Então, se a gente não descansa, a gente vai se sobrecarregar e a gente vai adoecer. E aí a crise de ansiedade, muitas vezes ela já é quando a gente já está no limite. Sabe aquela coisa, a bomba estourou, sabe? Chegou no limite. Então, previne isso cuidando daqueles hábitos angulares que a gente falou no início, né? O descanso, o sono, uma boa alimentação, um exercício físico, que vai te ajudar, tendo mais qualidade, a não ter crise de ansiedade. Uma coisa que eu acho interessante também, que eu gostaria que você, se você tiver como passar alguma coisa para a gente pelo teu trabalho, pela tua experiência, por exemplo, muitas pessoas, quando vão chegando o horário de dormir, começa a ficar com aquela preocupação intensa na cabeça. Né? Assim, eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que resolver isso amanhã. Então, não é legal também a gente chegar até o horário de dormir pensando já, se preocupando para o dia seguinte, porque aí vai acabar atrapalhando, né, a noite de sono.
Uhum. Você acha que é necessário fazer algum tipo de uma terapia individual que você possa fazer para se preparar para a noite de sono e não ficar tão ansioso? Porque às vezes a pessoa acorda durante a noite várias vezes, né? Tem gente que não consegue voltar a dormir, no outro dia está cansado. E eu faço esse tipo de pergunta também, porque, por exemplo, eu vejo muito assim, pessoas que falam para mim assim, eu não consegui dormir, eu passei a noite inteira pensando, rolando na cama, pensando, preocupado. Então, isso é muito comum hoje em dia, né? Pelas atribuições que a gente tem e Uhum. responsabilidades. Então, o que que você recomenda assim que a gente deve fazer nessa situação? Uhum. Quando a gente está lidando com problemas de sono, tem diversos tipos de transtorno do sono, é preciso procurar um profissional em relação a isso. Mas tem alguns comportamentos que a gente pode fazer que podem ajudar, e para algumas pessoas vai servir demais para resolver esse problema. Se não resolver, procura um profissional aí que pode te ajudar. Mas, por exemplo, qual o grande problema que a gente tem? Nós nos tornamos pessoas noturnas. E biologicamente a gente não nasceu para sermos noturnos, mas sim diurnos, né? Desde que inventaram a lâmpada, a gente passou a dormir cada vez mais tarde. E aí Verdade, depois que inventaram o Márcia. celular, Boa colocação, é verdade. internet, celular, pronto. Então, assim, é, existe aquela questão da rotina do sono, né? Você fazer a rotina do sono, você se alimentar mais leve, de você ir tirando os estímulos, né? Então diminuindo as luzes. O ideal seria você deixar o celular pelo menos uma hora antes do que você gostaria de dormir. Uma coisa que está acontecendo, Meire, é que a gente fica muito tempo nas redes sociais e a Certo, gente faz uma coisa que neurologicamente não é boa para a gente. A gente fica ali, ó, passando, certo. né? E aí, em um minuto, quantas notícias diferentes você vê? Você vê mil e uma coisas em apenas um minuto. Uma hora você vê uma piada, daqui a pouco uma notícia sobre um artista, daqui a pouco você vê uma receita. Sabe, no mesmo minuto você É vê várias verdade, informações, é verdade. um instrumento de informação. Então, assim, uma rotina no sono seria, inclusive, você diminuir isso. Eu apliquei isso há um tempo atrás, quando eu fui trabalhar para regular a questão do meu sono, e graças a Deus eu consegui aprender a dormir mais cedo, e isso tem me tornado uma pessoa muito mais produtiva durante o dia, muito mais disposta. Antes eu dormia meia-noite, 1 hora da manhã, e aí eu deitava e não tinha sono. E uma das coisas que eu fiz foi justamente diminuir o tempo de tela, especialmente à noite. É. Então, é uma coisa chata? É uma coisa chata, mas se eu quero viver com saúde, alguns sacrifícios eles precisam ser feitos. Então, Assim, recomendaria a gente às vezes precisa abrir mão de muita coisa, né? Não precisa fazer o que todo mundo está fazendo, reduz, né? não vou dizer corta, mas reduz um pouco, especialmente perto da noite. Outra coisa tá a preocupação, né, que você falou aí, você citou, muitas preocupações, pensando no que tem para fazer, no outro dia, aquela coisa toda. Tem uma técnica bem interessante, que é você pegar um caderno, tá, ali cheio de preocupação, pega um caderno e escreve todas as suas preocupações, todas as atividades que você tem que fazer no outro dia, que você está ali pensando, ruminando. É como se você pegasse tudo que está aqui na cabeça e colocasse nessas anotações. E aí você diz assim, ó, mente, coloquei tudo aqui, está tudo planejado, amanhã eu resolvo, toma, boa noite, vou dormir. E deita. Legal, eu gostei dessa. Vocês gostaram, Não é pessoal, da ideia? Eu acho que é fantástico mesmo, porque às vezes a gente não consegue acompanhar, né? Ah, eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você sabe uma coisa que acontece muito comigo, que eu já comecei a trabalhar um pouco, eu brinco que eu digo que eu vou enganar a minha mente. É o seguinte, no dia que eu sei que eu vou ter um dia off, que eu não vou trabalhar, por exemplo, meu trabalho me dá um dia de folga. Pronto, dia tal, você está de folga, né? Vamos dizer assim, um dia off, você não trabalha naquele dia. Aí o que que eu faço? Eu faço um acúmulo enorme de coisas. Eu vou para aquela lista e começo a fazer. Amanhã eu vou fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí eu comecei a pensar de uns tempos para cá, eu falei, isso não é justo comigo. Não é justo. O único dia que eu tenho assim para dormir até mais tarde, para almoçar tranquilamente, né? Para fazer uma coisa, vamos fazer, curtir um hobby, fazer uma coisa diferente, ou até mesmo cumprir um compromisso.
Mas aquela lista enorme de coisas, aí a cabeça não acompanha. Aí eu comecei a pensar, eu falei, não, o meu dia eu vou colocar uma coisa que é imprescindível que eu tenho que fazer nesse dia, mas eu vou procurar viver essas 24 horas mais leve, né? Deixa o dia da preocupação para o dia que eu estou trabalhando. E aí eu comecei a fazer um exercício. Eu ganhei essa técnica, assim, eu comecei a trabalhar isso para poder me melhorar, porque eu estava ficando muito cansada. No meu Uhum. dia de folga, eu estava fazendo muito mais, produzindo muito mais coisa, correndo que nem uma louca. E quando eu chegava para trabalhar no dia seguinte, o pessoal queria que eu chegasse lá. Queria não, esperavam, né, que eu chegasse descansada. Ela teve folga ontem. Não, eu chegava era cada vez mais agitada. Sei. Então, o que você está falando com relação a isso, eu adorei, porque agora eu vou anotar no papel, já não vou ficar tão ansiosa para o dia seguinte. Né, Uhum. Renata? E tem mais uma que pode ajudar muito à noite para desacelerar os pensamentos e você dormir melhor, que eu gosto muito de fazer isso. Tem um aplicativo que eu gosto de utilizar, que ele é de meditação, meditações. O nome dele é Serenidade. Esse aplicativo, ele é para você fazer meditações durante o dia e a ideia não é você dormir. Mas eu gosto de utilizar ele quando eu estou com a mente um pouco mais acelerada, eu coloco antes de dormir, aí eu deixo ele lá fazendo a meditação, aí eu vou acompanhando a meditação, ou eu nem vejo o final da meditação, é só 10 minutos. Em menos de 10 minutos eu acabo dormindo, porque ele começa com Bacana, aquela musiquinha né? suave, Também aí é ele uma, vai guiando, tá. inspira, ajuda demais a Vai desacelerar o pensamento. preparando, né? E você vai relaxando a mente, e aí vai entrando naquele estado de relaxamento total, né? E até aquele deep sleep, né? Para você dormir. Não, gente, não tem coisa melhor do que a gente dormir, ter uma noite completa de sono e não ter uma preocupação noturna, né? Aí você acorda bem, as pessoas até percebem, né? Nossa, eu acordei tão bem, estou me sentindo tão É bem. verdade. Então tem que cuidar disso, né, Renata? Tem mais alguma coisa que você gostaria de dividir aqui com a gente? O pessoal que está aqui, olha, tem um monte de gente bacana que estão aqui, olha, te acompanhando, assistindo, pegando aí as suas informações. Melis, assim, disso que nós falamos, é claro que não dá para implementar tudo de uma vez só, a proposta não seria nem essa, mas assim, uma pequena mudança que eu consiga fazer essa semana já vai contar um ponto positivo para melhorar a minha qualidade de vida. Quando você consolidar, você passa para outra. Então, eu gosto de pensar assim, dos 3 hábitos angulares, né? Sono, alimentação e exercício. Pensa desses 3 aí, qual que está mais deficitário na sua vida? O que é que está mais te prejudicando? Passa esse mês focando em melhorar um desses 3, só um dos Tá. 3. Porque se a gente tentar fazer muita mudança de uma vez só, a gente enlouquece, não consegue fazer nada. Pense em um e investe em melhorar isso ao longo do mês. Quando você conseguir fazer uma mudança significativa e consolidar, você passa para o próximo. Entendeu? A ideia é, aos poucos, ir melhorando. Porque mudar tudo de uma vez, a gente não A gente não consegue, não. consegue, tudo tem que ser dentro, né, da medida. Uhum. E também porque às vezes a pessoa que tem uma ansiedade não é uma ansiedade de hoje, né? Às vezes ela já tem uma ansiedade Isso. de muito tempo, né? Muita coisa. Então vai tentando trabalhar paralelo a isso, né? Fazendo mais ou menos aquilo que a gente conversou. E eu estou muito feliz de você ter passado essas informações. Quero te agradecer mais uma vez, tá? Pela tua disponibilidade e agradecer também as pessoas que estiveram aqui presentes aqui conosco. Eu acho que não teve nenhuma pergunta, porque eu acho que já foi tudo tão bem explicado. A gente levantou aqui tantas coisas, falamos de exemplos. Isso também acaba ajudando as pessoas também a ter uma certa relação, né, com o assunto que a gente está falando. Então, vamos Uhum. falar um pouquinho aqui das tuas redes sociais. Você está lá no Instagram, Renata Mello, psicóloga. Sim, eu tenho um canal no YouTube também, o Então, mesmo nome, né? vamos falar aqui para o pessoal te acompanhar, Renata, porque os teus vídeos são ótimos. Eu adoro assistir você. É, assim, no dia a dia, aí você fala sobre ansiedade, você fala sobre Sim. outros cuidados. Então, isso é muito bom, né? A gente acaba
aprendendo muito. Então, o teu canal no YouTube... Sim, lá também eu falo, né, sobre ansiedade, sobre alguns tipos de transtornos, diversos tipos de transtornos de ansiedade. Lá eu apresento também conteúdo sobre autoestima, autoconhecimento, inteligência emocional, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. No YouTube Eu falo também. também é Renata Mello. Renata Mello, pode colocar Tá, lá. no YouTube Renata Mello e no Instagram Renata Mello Psicóloga. Isso. Tá. Uhum. Olha, amei conversar com você. Vou te convidar outras vezes, tá? Para a gente fazer outros conteúdos, ver aí a tua agenda. A gente escolhe um outro conteúdo, porque eu acho que tem muita coisa legal. E o mais importante, Renata, que o teu trabalho, ele ajuda outras pessoas. Essa oportunidade de fazer... de você criar o teu conteúdo lá no Instagram e no YouTube, porque às vezes as pessoas não têm ainda a oportunidade de ir a um consultório, fazer uma consulta, mas aí já tem uma informação, já vão se preparando aí para se melhorarem e a cuidar, às vezes, né, do básico, do que está começando a sentir. Então, vamos vencer essa ansiedade de acordo com essas dicas aí que você passou. Dicas não, você passou informações valiosas, né? Você deu ouro aqui para gente. É ouro mesmo. Agora é colocar em prática, viu? Porque o ouro foi entregue aqui, viu? Eu amei. Eu gostei muito, tá? E eu gosto também, sabe, Renata? Porque além da gente fazer a live, eu consigo aprender muita coisa. E eu também gosto também de repassar no meu dia a dia, assim. Você não sabe a quantidade de pessoas que eu converso e aí que eu comento, olha, essa semana teve uma live e tal, a gente falou sobre isso e aquilo, que eu gosto de repassar o conhecimento que eu também consigo adquirir através da nossa conversa aqui, tá? Então, muito obrigada. Eu desejo para você todo sucesso. Quero agradecer a todo mundo que está aqui presente. Essa live ela vai ficar aqui no Instagram gravada e depois também segue lá para o meu canal no YouTube, Made na Web. Então, Renata, super obrigada, tá? Não sei se você vai passar a festa de carnaval, mas um bom feriado aí para vocês no Brasil. Vai curtir o feriado, o carnaval, isso mesmo. Então, eu queria só aproveitar, Meire, e fazer um convite pro pessoal, né? Já também a questão das redes sociais. Né, você falou, a gente falou aqui bastante sobre a questão de se cuidar, né? A gente cuidar da nossa saúde, da nossa qualidade de vida e tal. E às vezes, assim, o processo psicoterápico, às vezes não é uma realidade que a pessoa ela possa fazer no momento. E é justamente pensando nisso que eu até fiz, eu tenho um curso online, então e aí eu posso mandar o link para o pessoal. Renato, vamos falar das pessoas. Eu tenho um curso online chamado Despertar Emocional. Então, assim, tudo que a gente falou aqui, despertar emocional, tudo que nós falamos aqui, e tudo que é importante para a gente mudar, para vencer a ansiedade, ele está todo trabalhado em ferramentas dentro desse curso. Então, é um curso cheio de ferramentas e de informação, quanto conteúdo, para a pessoa aprender a vencer a ansiedade. E aí, quem quiser saber mais, fala comigo aqui no Instagram que eu envio o link para o pessoal. Eu passo a informação aqui pela live, tá? O pessoal te procurar e aí entrar em contato com você. É interessante fazer o curso, né? Sim, é bom a gente ter informação aí, cada um dentro do seu, né, da dificuldade que você tem, o que você tem, se é depressão, se é ansiedade, seja lá o que for. Olha, a Regi está falando assim, parabéns, ótima live. Eu sei que o pessoal aqui gostou, tá? Recebemos aqui vários corações, muitos aplausos. Então, mais uma vez, obrigada, tá, Renata? Você é muito simpática e muito inteligente também. Obrigada, beijo. Maravilhosa. Tá bom. Um beijo aí para você e todo mundo. Obrigada. Boa noite, pessoal.